Elas têm uma história. Sabe por que ela segurou o seu cabelo? Porque você foi a primeira o quê? Conta isso. Eu juro pra você, que eu sempre falo, e é verdade. Ela foi a primeira pessoa a me seguir. Não, a primeira pessoa famosa a me seguir. No TikTok. No TikTok. Quando você A tava primeira. começando. E eu nem era Como eu tão tava famosa começando. assim. Não, era assim. Eu era. Pelo menos pra mim, você era muito famosa. Ah, é, porque era Você me no seguiu e ainda começo. comentou. Olha, E a gente... esse significa muito, né? Você lembra Isso qual era é. o conteúdo? Eu não lembro. Eu acho que foi o primeiro vídeo meu que deu boom. Que foi Mais um Dia Normal em 2020. Não sei se você... Aham. Lembra Há disso? Muito Há muito tempo. Nossa, foi 2020, Foi gente. 2020. Ah, Foi porque quando todo eu mundo Ah, tava comecei. muito surtando. tempo é ótimo, então. 2020. Há anos, gente. É que faz 2 anos. tempo, né, cara? É, mas você me acompanhava desde quando? Você não Ai, 2019, talvez. Ai, Tempão. para lá! Que isso? Então você nem tava no TikTok ainda? Ou Não, já em 2019 eu comecei em 2019, mas eu não... Tava assim, eu tinha 1 milhão de seguidores no tava? TikTok. Ah, tava assim, ó. Tinha Coisa um milhão. louca. Tava uma merda. Não é... Caraca, é mesmo, né? Não, mas é porque na época... Era só criança na época. Hoje em dia meu conteúdo é muito baixaria. Às vezes eu... Que isso, Nicole? O que aconteceu, minha linda? Pois é, Olha só. pesado. É, então. Tem menos chance. Vocês Mas- não são de São Paulo, vocês são de São Paulo? Eu sou de Brasília. Você é de Brasília. Gente, é que a minha história é muito longa. Não, conta aí, eu a minha adoro. história é Pode contar. muito longa. É mesmo? É que eu nunca morei no Brasil antes. É. Meninas, não tem no Nossa! Brasil, É tá? muito louco. Essa eu não sabia. É muito louco. Não, você tem que contar aqui. Gente, a história é Caraca. muito longa. Então, Eu nunca morei Quem no quer ir Brasil primeiro? antes. Vai você Eu primeiro. vou meu mais rapidinho. Aquela... Eu sou de Brasília, ponto final. Pode contar. Corta Não, a cena, aí- gente, antes do episódio começar. Conta os detalhes. É. Sou de Brasília. Que eu quis dizer onde ela nasceu. Detalhes. Da SQ Sul 390, que é os endereços em Brasília, é tudo Batalha Naval, né? Ela me deu uma encarada aqui agora. Nascida e criada em Brasília até os meus 17 anos. Nem morei com meu pai. Enfim, foi muito tranquilo. É, tem essa pauta também, né? tem essa pauta. Ah, é do meu pai. Mas a gente pode ir A gente entrando fala no meio depois. da... Aham. Do meu pai, vocês gostam de falar do meu pai, né? Todo mundo Claro. gosta de entender, mas realmente. Não, é que é um assunto que É um acontece em assunto muitas famílias. interessante. E é Muito bom, interessante. é bom contar Deixar essa história, claro, né? porque acontece, só que as pessoas não sabem, né? Como é Exato. que lidar, como é que eu lidei, enfim. E aí, meu pai que sempre me deu força, assim, me deu uma ponte, assim, filha, vai. Aí eu vim com 17 anos pra São Paulo, morei no convento de Freira. Aconteceu muita coisa. Não nesse deu convento. certo, Meu né? Deus. Hã? Você falou que a sua história era mais simplesinha? Menina, tem tanta história nesse convento de Freira. Inclusive, aqui, pode falar, pode xingar não, né? Pode. É? Menina, eu... Não, eu tenho que contar depois essa história. Fica na curiosidade. Não esquece, a história do Tá, convento do de convento. Freira. Eu beleza. só tinha te zoado, porque você falou assim, estudei colégio de freira, eu falei, não deu muito certo. Não, É, funcionou. não deu. E ela assim, meu conteúdo mais 18 no percebeu, né? TikTok. Não, mas Quem aí, diria? morei no convento de Freira e aí comecei a gravar, gravei pra internet, acabou chegando a pandemia, deu tudo certo, né, menino? Porque os treinos foi só acontecendo assim, ó. Assim, Você começou por quê? Mas eu Tipo, vim pra São Paulo pra seguir a carreira de atriz, entendeu? eu queria ok. seguir a carreira de atriz. Lá Aí, você já fazia curso? fazia vários cursos lá em Brasília. Não, então pera, então volta. Com quantos anos você entendeu que você queria fazer um curso? Ah, eu tinha uns 13 anos de idade, que é onde eu comecei a fazer curso de atriz. Mas antes disso você já tinha entendido o que você queria fazer? Demorou pra convencer? Ou Não, o que foi? eu não. Foi na eu hora sempre que você- decidi na hora, assim, na loucura. Na verdade, eu sempre vivi num meio muito artístico da música. Então, assim, meu pai e minha mãe cantam. Eu aprendi a tocar piano com 6 anos de idade, violão com 6 anos de idade também. Então, sempre cantei a minha vida toda. Sempre fui muito extrovertida, assim. Das artes, assim Das mesmo. artes. Eu fiquei impressionada. Eu tava contando no off que eu não sabia que ela cantava e tocava. Do nada, ela aparece nos stories dos outros ainda. Porque no dela, ela não posta. Eu não posto. Realmente, eu apareci. Mas a gente tem um Posta uma violão aqui. coisinha ou outra. Tem violão aqui, tá, querida? Vai escapar. show! Daí, do nada, ela aparece tocando piano, tipo, como se nada. Tipo, e cantando que nem... A galera fala, caralho, por que você não investe, né? Você é doida? Por que você não investe? Vem aí, gata, vem aí. Porque ela já tá investindo. Prepara. Eu demorei. Mas vai 2023 vem aí. acontecer. Vem aí, meu amor, prepara. Então vamos lá, daí você começou a fazer o curso com 13 anos. Aí eu comecei Isso. a fazer o curso com 13 anos de idade.
E aí comecei a focar, 13, 14. Na verdade foi assim, pros 13 ou 14 anos. Aí comecei a focar no teatro, comecei a fazer muito teatro. Só que em Brasília não acontece nada. Não é o meio artístico lá em Brasília. O que eu fiz? Pai, quero ir pro Rio de Janeiro. Primeiro eu ia pro Rio. Só que eu comecei a estudar mais e vi que São Paulo era o ponto, entendeu? O ponto, assim, pra Do que as teatro. coisas... Isso. Do cinema, de vucu-vucu, tudo. né? Do Tipo, vucu-vucu, da loucura, é. pra movimentação, oportunidade. Sim. Era mais em São Paulo. Porque a gente tem aquele pensamento, é pro Jaque, tá lá no Rio de Janeiro, né? Aí eu fui pra São Paulo. É que é aquela coisa, o Rio é o Projac. É a Globo. Você entrar é incrível, mas se você não verdade. entrar, não tem outra coisa. Tem razão. Aqui você Assim, tem... a Cal, né? Milhões de oportunidades, realmente. Lá tem a Cal, né? Tem. É, pra estudar, assim, Pra mas, estudar é tipo, bom. se você não... Sabe, é uma chance profissional, é muito afunilado, né? Aqui, mas é... aqui você abre E é um milhares de mercado portas. muito difícil também, né? Um mercado Você bem também é atriz, né? concorrido. Parece a história um Tá. pouco. É. Ela vai contar aqui, vai falar dos Vai 3 chegar, anos. vai Aí chegar. E não precisa correr também pra chegar... Ah, não, tranquilo. Tá bom. Rápido. Não, querido. Aí eu... aí eu... só que eu falei pro meu pai que eu queria que eu ia com 17 anos. Eu falei, vocês vão me emancipar. Porque meu pai não ia comigo. Então eu fui pra São Paulo sozinha. Nossa, Larissa Manoela, gente. Terminei o 3º ano em São Paulo sozinha, sem ninguém aqui, na loucura. Eu sou muito corajosa, eu admiro. dou as caras mesmo e vou. Entendeu? Eu não tenho medo. Você morou com quem? sozinha no convento de freira. Ah, tá. No convento. É, no convento e... Só que era um pensionato de mulheres, né? Aí eu fui, terminei o 3º ano, que foi em 2019. Eu sou um neném, né? Sim, Terceiro é ano, muito Foi novinha. agora, velho. Foi agora. Eu tenho quantos anos? 20 anos. Nossa, eu fico... Gente, Você tem quantos anos? 27. Eu também. Não! Eu tenho 27 também. Eu vou embora. Você se formou no ensino médio Me formei. Ixi, meu 3º ano foi em horrível. 2019. Por quê? Porque eu, tá que eu foda-se. E assim, eu estudei, mas... Sabe quando você chega numa cidade, São Paulo, entendeu? Você é jovem, 17 anos. Eu gravava, eu fazia teatro. Eu não parava quieta em casa. Claro. Eu saía o tempo todo. Eu pegava o metrô ali, ó, a linha azul. Pegava na linha azul, aí ia pra amarela, depois eu ia pra vermelha, depois... E era uma loucura, entendeu? E encontrar com a galera, o quê? Eu pegava a azul ali, Ah, a azul, verde. Meu, era sabe? loucura, meu. Eu adoro, gente. E Eu já aí- tô imaginando ela gravando vídeos de Bom Dia Brasil, Bom Dia Mundo por aí. Por quê? Que a gente tava falando fora do ar aqui. A pessoa que anda fazendo A vídeos. pessoa do- Ah, É uma vibe. Por quê? É Por uma quê? vibe. Fala, por quê? Ela nos metrôs por aí gravando vídeo. Metrô, porra. Aí, acabou dando certo. Meus pais me emanciparam, vim. Não, mas daí seu 3º médio foi loucura. Foi O que loucura, aconteceu de menina. Eu vivia na loucura? Augusta, Ah, tá. entendeu? Aí no convento de freira, eu vivia gravando lá. Eu morava num cubículo, assim, um quartinho e o banheiro. Mas eram vários quartos, tinha umas 60 mulheres. Aí, contando da história que aconteceu, eu tava... eu era jovem, ainda sou jovem, mas eu tava conhecendo... Eu sempre fui muito reservada, assim, de... Reservado o quê? Não reservada. Reservado o quê? Financeiramente? Você tem muitas reservas? Entendeu? Nossa, Eu não reservado. sou. entendi. Por mais que a galera olhe assim, menina, essa menina é doida, ela deve ser loucona. A galera acha que eu saio pegando todo mundo. Saio, mas não. Realmente. Mas não já em relações sexuais, né? Aí eu tava começando, mundo novo, vida nova. Aí eu falei, quer saber? É que ela tá pensando, o que ela vai contar? Detalhe, era um convento de freira, que eram freiras que cuidavam desse convento. Tá. Fui lá e comprei um pipiu de borracha. Tá. Comprei. Aí tá, tudo bem. O que? Dos que vibram? Hã? Vibrador? Vibrador. Isso, Ah, isso, pipiu, ok. pipiu. Só que ele era bonitinho. Até hoje eu tenho ele pra Cinematográfico. Ah, eu já Isso, vi. que eu uso pra decoração mesmo. Mas eu não uso, não. É branco ainda. E... Você comprou. Aí tá. Quando chegou, Mas que hoje em dia evoluiu muito, né? meu Não amor, é mais o coisa quando de... chegou- Agora é É. um negocinho assim. o que eu tô tem te outras falando coisas. é que quando chegou...
A freira foi me dar o pacote, ela me deu o pacote, assim, com a cara de cu tão grande, assim, de pecadora, de errado. O que você tá fazendo, menina? Na hora que ela me deu, tava a foto não. do objeto e tava escrito pinto de borracha. Eu juro. Gente, eu tinha comprado num site, eu não comprei, tipo... Você achou que vinha discreto, né? Eu achei que ia vir discreto, só que na hora que ela pegou, quando eu vi aquilo... Pintão de borracha. Aí eu... E embalado a vácuo, né? Pra vir assim ainda. Para Nicole Louis. Ai, cara, que vergonha. Ela me entregou. Aí, tudo Tamanho, bem. P. Médio. Tamanho G. GG. Menina, tu tá arregaçada, né? Não, mas aí eu peguei... Aí eu fiquei assim, com muita vergonha, muita. Eu queria me enfiar num buraco. Não, era pra enfiar ele no buraco. Ai. A gente não vai conseguir contar uma história. A quinta série, a gente sai da quinta série, mas a quinta série não sai da gente. Nunca. Ela, no caso, acabou de sair. Gente do céu. Aí eu fui pro meu quarto, né, assim, com muita vergonha, liguei pro meu pai, porque meu pai, eu sou muito aberto com meu pai, tem uma relação muito legal de amizade, sabe? Tudo. Ele é seu confidente. Meu confidente, pra tudo. Aí eu liguei pro meu pai, não pode, por que aconteceu isso? Meu pai cagando de rir, morrendo de rir, morrendo. Ele ria assim, ria, porque ele achou graça. Eu falei, pai, não dá pra processar não. Ele falou, não, filha, foi uma coisinha só, porque eu queria processar, porque a loja não veio. Claro. Tá, tudo bem, passou. Pra processar a loja. Gente, deveria vir. Olha, eu comprei um pinto, vocês me mandaram ele, hein? Cara, Veio certinho. Veio embalar. Vem pra lá, vem tudo certo. Passou, na próxima semana, Vou morrer. era um convento que tinha mais de 60 mulheres. Chegou uma amiga minha, falou, Nicole, deixa eu te falar. Eu vi aí uns boatos de que você tá com um brinquedinho aí no quarto, né? Aí eu, que brinquedinho? Aí ela... Aí eu falei assim, mentira. E eu falei assim, mentira, sério? Nicole, essa história tá... Todo mundo mundo sabia. ficou Vazou. Eu fiquei conhecida como a menina do pin de borracha. No convento de freira. Sério? E você ainda tem amizade lá? Não, Que deixei bom. pra lá. Deixou Não. pro passado. Vida passada, 2019. 2 anos. Tá lá. Deixa A gente vai cantar o Então José tá, eu vou Gostoso. cantar a música, eu sei. Você sabe? Aham. Obrigada, Melinda. Eu vou cantar a música. Tá bom. O José. Vai lá. Give it to me, I'm worth it. Give me, I'm worth it. I'm worth it. I better can Ó, acertou a sexta, hein? Que isso? In the bracket, the last song. And If love is your left, so- Não. Can me show it? With it. A With it. bichinha. Eu já esqueci a parte que tava. Olha lá, olha lá. Sempre foi Muito assim. maneiro, véi. Olha lá, que legal. O cabelão, essa o cabelão. parte. Aham. Ó o boné. É, menina, eu Sempre chegava... foi assim. Caraca, Sempre fui mano. muito... Sempre foi. Isso, eu tinha 13 anos de A idade. atitude dela. Ó. Você tá rindo. Dá moto. Eu não acredito. É, When you went to go on you, I never your smile. Aí eu me achando. You mean to say that I don't wanna make my time. Olha a modelo, cara. O carão. Ele dando saco. Like you. Ai, eu muito... Amiga. E o pai dela assim, vai morar em São Paulo? Vai. Você é boa nisso. Você viu, dá pra você ver. O pai... Queria que voltasse na parte da moto. A parte da moto é a melhor coisa. É, a parte da moto ficou... Volta um pouco. Ah! Vai lá, vai lá. Ó. A moto andando pra trás. É maravilhoso. Não é nem pra frente. A moto...
E você, Como é que você fez essa você cena? projetou a imagem? Hã? Você O projetou que, que a você imagem? fez aí? Conta Não, pra gente é como é que foi esse conteúdo. É aí. tudo no aplicativo, era pelo aplicativo, aí tinha vários efeitos especiais, e aí eu fuçava, eu passava horas estudando esse aplicativo e aprendia mais, via tutorial de menina americana fazendo e fazia os Pô, mas vídeos. ficou legal. Falando na moral, Gente, ficou eu bem tinha legal. vários vídeos incríveis, cara, e perdi tudo. Bom mesmo, amiga. Esse foi um dos que eu ainda tenho. Sim, tipo, 11, 13 anos. É, Né? mas uma Da dos atualidade, vídeos, né? Agora vai, amiga, Fechou? começa essa loucura. Mas meio que parece... Assim, tem nada a ver. Mas meio que lembra a história da Nicole. Você em tem algumas um partes. José na sua vida. É assim, eu também Tem um pinto de nasci. borracha. É, Parece muito, eu também nasci. Você vendeu o pinto de borracha pra ela. agora eu... Eu era a empresa que você ia processar. Imagina. Eu tava lá, eu era o pinto A de gente borracha. eu sabia era o dessa pinto. história, a gente foi atrás e era... É. Sou eu. Não, gente, É a brincadeira, história tá? é meio longa. Por quê? Porque eu saí do Brasil, eu tinha 5 anos. Então, eu nunca morei aqui, é real mesmo. Todo mundo fala, nossa, mas como assim que você fala o brasileiro? O brasileiro. O português. Sotaque. Você já percebeu o sotaquezinho dela? Não, Olha o sotaque, ela fala diferente. Todo mundo fala, eu não acho, tá, gente? eu não acho também. I don't think. I don't think that. Aquela- Como é que eu Não, falava? gente, mas eu me tornei a pessoa que eu sempre critiquei. Que é a pessoa que mistura as línguas, sou eu. Essa língua, você viu? as Entendi línguas. agora. É, Agora eu vou porque- reparar bem na Repara. sua dicção. É, Vai por lá. exemplo, gente, é que eu sempre falei o português de Portugal. Porque eu sempre morei no Portugal. Em Portugal, entendeu? Eu cresci lá. Então, desde os meus 5 até os meus 18, 20, eu tava lá. Então, eu falo português de Portugal. Com toda a gente, os meus amigos, a minha família. É o sotaque mais lindo do mundo, eu acho. Gente, é muito estranho. Só que eu não consigo falar o português de Portugal com quem fala comigo em brasileiro, entendeu? O Porque português parece BR. que... É, porque outra parece língua. que não... tipo, não faz o encaixe, sabe? Mas aí... Mas como é que foi? Tipo, você Mas dá fala pra entender português a no maior parte Brasil, das você- coisas. você morou lá, sempre falou português de Portugal. E como que você aprendeu português brasileiro? É porque a minha família é brasileira, né? Então, em casa, eu sempre falei o português do Brasil. Tipo, nunca deixei isso. Só que na escola, pra não ser zoada, né? Eu falava o português de Portugal. Ela se adapta. Né? Você falou outra coisa. Vocês Eu tava dariam? Por 3 milhões? Aham. Oh, Claro. Eu também daria tá tudo. doido, ai. Por 3 Que milhões? isso? 3 milhões? Nossa, daria tudo. Ixi, menino, do jeito que quisesse ali, a qualquer Eu também. horário. Ah, É que não muito pode. Barato, muito barato. Você pra mim. acha? Não pode? Então, é que no Brasil não pode, não é permitido. Você tem que ir fora pra vender. Fora pode. Pra vender o então toba? não. Tem meninas que vendem a virgindade. É sério. É sério, tem meninas que vendem a virgindade e É, isso é verdade. contrato. É verdade isso. Tipo, não é ilegal fora do Brasil. Tem lugares que é. Tipo assim, é uma coisa tua. Olha ela mandando currículo. Não, mas isso é Eu já- verdade. já isso aí eu já Mas vi é a várias virgindade. coisas. Nossa, tem caras que Como compram falsificar a absurdamente. É. Que compra... Não, e pior não é isso. Tem menina que faz, tipo, abre leilão, Sim, abre mesmo. Fala que- abre leilão e daí dá, tipo assim, sei lá, 15 milhões de Que dólares. isso, cara? Tem. Gente, posso Tem falar? mesmo, pior Posso que falar? tem Posso mesmo. falar uma- Tipo, é melhor assim do que... E Gente, às vezes dá pra... De cara, graça, não. pô. Qualquer cara Isso fez, é bom só- na internet. Eu já... O quê? E quem fez poucas vezes? Dá ainda. Coloca lá no anúncio. Fiz poucas vezes. Fiz só... eu vou assim. não, dá, Fiz X vezes. Usado, mas pouco tempo de uso. é, Como novo. seminovo, único dono. Usado Bem apenas... cuidado. Só pinto de borracha. No convento ainda. É. Não, coloca esse No detalhe convento. que o pessoal vai... Isso é importante, porque assim o pessoal... Olha, Mas na sua história a gente tava achei chegando muito na legal. parte que você criou um TikTok pra você fazer o seu conteúdo. Porque até aí você não fazia Foi. nada disso. não fazia nada. Assim, eu sempre fui ligada a redes sociais, mas como eu falei, era porque eu gostava de ver como é que funcionava e tal, pros outros, não tipo de criar e postar pra mim. E aí, como eu estava muito infeliz em Dubai, é engraçado falar isso. Ela frisa isso. Eu estava infeliz. Cara, eu já tô em dúvida na legenda. Se vai Quem ser José infeliz em Gostoso, Dubai é José infeliz em Gostoso. Dubai. Infeliz em Dubai. Acho que pode ser José Gostoso infeliz em Dubai. É, perfeito. Gente, mas lá, eu vou explicar porque eu era tão infeliz. Porque, Você. tipo assim, eu não tinha amigos, sabe? Eu era muito sozinha. Oh, meu Deus. Sabe aqueles vídeos da pessoa que leva o bolo pro shopping pra cantar parabéns sozinho e a galera se junta? Ninguém se juntava. Exatamente. Fora que na tipo empresa só tinha velho. Ela fazia o bolinho E, dela. gente, tipo assim, ninguém- soprava, Tinha mulher pegava na sua aquele- empresa? aquela- Tinha mulher. E lá não podia cantar parabéns porque eles se Gente. sentiam ofendidos, né?
Ai, gente, que ódio. Tudo elas Parabéns pra... Não, imagina, ela trabalhando no meio de uma galera muito, muito mais velha. Ela comemorava aniversário, a galera ficava assim, filha da puta. Só 20 anos. vai a merda. Caralho. Mas, gente, a questão toda é que eles nem eram assim tão velhos. Eles eram velhos de alma. Ah. Sabe assim, eles eram velhos de... E é isso, eles entendeu? Entendi. Não fazia nada, não tinha. Eles eram velhos de alma. Porque É porque não é o turista, né? Exatamente. é o cara de Agora lá. você falou e disse. Meu, isso. assina embaixo agora. É, porque normalmente... Agora, falando sério, Agora normalmente você o cara que é o cara da grana, que é o cara que Da constrói lancha. o patrimônio, o velho da lancha, ele não é o zoeiro. Não. Não é. Pelo contrário, o velho da lancha, ele passa a ser zoeiro com 60 anos porque ele se fudeu a vida inteira no escritório. É meio que ele vai à forra, ele fala, Sim. agora É que isso. se foda. Enquanto isso, ele só aluga a lancha pros outros farrear na mas isso é verdade. isso. Eu vou ser a velha da lancha. Gente, Claramente. é isso mesmo. Claramente, também quero claramente. Também quero. Eu vou inverter os negócios, botar um monte de gostoso dançando na minha volta. Nossa, que delícia. Eles vão me Chama o excluir da José. foto deles no Gente. Instagram. Você falou uma coisa que... Eles vão tirar foto onde eu não apareço. É, mas é isso mesmo, tá? Mas você falou uma coisa que lá em Ibiza tinha muito isso, sabia? Ah. Tinha, tipo, as velhas da lancha. Tinha Tinha? muito. Eu achava muito engraçado. Ibiza, me porque a aguarde. gente- Olha A aí. gente tem muito essa imagem, que é tipo só os homens. Lá tem muito, tipo, de ser a mulher. Sim. A mulher, assim, assim, tipo, verdade. maduras e tal. E tá um monte de homem, mais novos e tal. Homem e mulher também, né? Que E tipo era- de empresa será que elas tinham? Eu não sei. Será que fazer um podcast? Porra. Alguma chance? Não. Alguma chance? Algum humorista? Você viu algum humorista lá? Não. Ai, Algum droga! Imitadora de voz? Deixa eu pensar alguma outra profissão, então, que eu vou ter que... Gente, tava... Lá de Dubai. Vamos terminar essa história. Nossa, elas interrompem. Ai, desculpa, cara. Você quer falar sozinha? Interrompe, Não né? fala isso porque a galera A acredita. galera vai comentar, Por isso, velho. viu? Obrigada. Porque a galera já nos critica por causa Faz disso. brincadeira. É, mas é Falam que a verdade. gente só fala da gente. Por exemplo, a minha história... Não é verdade? Por exemplo, Tipo É assim, verdade. o que eu comentei aqui, de infância, o que a Yas contou, do braço. Fala assim, mas o Tá de episódio não é sobre você, é brincadeira. sobre elas. A gente fala, mas a gente tá Mas a gente se conversando. identificou Mas é um com a história bate-papo. dela, velho. A gente se identificou. E aí, gente? Vamos que ela quer ir Como é embora, que ó. Tá na cara quer ir dela. embora. Tá na cara dela. Cadê? gente. Passou. E aí... Ela vai. já lembro. Porque Dubai. sempre que eu tentava fazer alguma piada... Nossa, eu entrei bem... Nada a ver. Mas é verdade. Sempre que eu fazia alguma piada lá, ninguém ria. Ninguém me entendia. Juro, gente. Claro, Lá- você fazia em Sério? português, eles não falam português. Mas você fazia piada tipo o quê, amiga? O que você falava? Ai, sei lá, não lembro. De homem assim. bomba, né? Ô, tio, sabe o pintinho que não tinha cor? Ah, então, ele explodiu. Isso era muito diferente de mim, sabe? Sei. Eu ficava muito infeliz. Assim, Eles não tinham seu humor. Não tinha uma resenha, não tinha... Ah, Sabe assim, eles não que a gente tinham tá o tendo seu agora? tempero, né? Humor igual do brasileiro tem. É. O Borogodó. É, que nem, tipo, a gente agora, né? Baixinha, eles têm essas coisas. É doidinha. Você fazia tipo it a coisa, ninguém ria. Ninguém ria. Caramba. Sabe? E eu comecei a ficar muito infeliz. Você fazia o Itia Coisa também? Hã? Você fazia minha careta? Não, eu tô zoando por sua Ah, tá. causa. Nossa, gente. Vai, continua. E aí, eu pensei assim, nossa, vou fazer uns vídeos pra internet. Porque já que eu não conseguia expor isso com o meu núcleo de pessoas com quem eu me relacionava, né? Porque eu sempre fiz isso com os meus amigos, né? Sempre Eles fiz riam. isso. E eles riam. E eu ficava tipo, é isso. É o meu propósito. E aí... e aí comecei a fazer vídeos pra internet. E surgiu o TikTok. Acho que isso foi em 2019. Final de 2019. 2019. E eu lembro... Outubro de 2019. Uhum, 2019. Isso. Criei um TikTok, mas antes eu comecei a fazer vídeos pro Instagram mesmo. Mas era mais naquela vibe de, tipo, me comunicar com os meus amigos que estavam longe, sabe? Ah, eu vou fazer umas gracinhas aqui, porque a galera também... Tipo assim, uma resenha, tipo, uma brincadeira. brincadeirinha, Pra eu me aham. divertir também, porque não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Aí eu falei, gente, vamos me divertir aqui, tipo, nos vídeos mesmo e tal. Aham. Aí comecei, aí o povo, né, minha família e tal, hahaha, gente, o povo tá achando engraçado, né? É, assim, eu até acho que, né? Aí arrisquei, Mas TikTok. quem ria se você não tinha ninguém? Tadinha, gente. Tadinha. Ao seu redor era um silêncio, né? Era um silêncio. Você lembra, né? Foi só a família, o pai e a mãe. É, a mãe. Um Ah, ponto muito bom, importante. filhinha. Volta Poxa, pra casa, poxa inferno. vida. Era o quê? Ah, Do porque bom eu tá seguia ele há muito tempo. Eu sempre falo isso. Porque eu segui ele tinha 14 mil seguidores.
Meu Deus. Há muito tempo. Você Caraca. acompanhou, então, essa retrospectiva? Quando ele bateu 1 milhão, ele fez a retrospectiva, né? Exatamente. Então, tipo assim, quando eu conheci ele, e eu vi que realmente que ele é aquilo, nossa, ele é tão simples, ele é uma pessoa tão... Ele e o João, né? Nossa, o João, então, meu Os Deus. dois são Os são dois. Eu conheci eles através da Bruna. A Bruna foi a primeira pessoa, A Bruna veio aqui Aira. também. Foi, ai, gente. Ela foi a primeira pessoa que eu conheci em São Paulo. Tipo, literalmente, a primeira pessoa. Primeira. Ela e o Moreno. Ela e o Moreno. Os primeiros. Eu adoro eles, assim. Nossa, eles são, tipo, Ah, família que já legal. pra mim. Eles, tipo assim, me acolheram, né? Aí eu contei a história toda e tal, Dubai. E aí, me acolheram A história dela é literalmente. muito parecida também com a É, sua. nossa, Muito. ela se identificou Com demais. certeza. Parece demais. E aí, foi através dela que eu conheci o Bom Talvão. Que, tipo, eu, nossa, adorei. Ele e o João são demais. E aí, a gente gravou esses vídeos juntos, né? Porque a gente tem... A gente Você já tá parece. estabelecida aqui, você já tá morando sozinha. Eu moro procurando. sozinha, mas eu tô ainda, tipo, em Airbnb. Sabe? Em casa, tipo, Airbnb. apartamentos temporários. Temporários. Aham. Sabe por quê, gente? Olha que chique. Porque eu não consigo alugar um apartamento, porque como eu fiz um documento brasileiro há pouco tempo, porque eu sou estrangeira, eles não... Ela quer jogar. Eu quero frisar. Pode. Eles não me deixam alugar aqui. Ai, que coisa. vendo? Meu, tá com um problemão você. Que Nossa, problemão. pena, gente, não consegue alugar um apartamento. E agora falar de papai. Conta um pouco da história da sua família, né? Que eu vi você contando em outros lugares e a galera fica bastante curiosa, né? Fica muito curioso. Eles gostam, né? Porque é sensível, uma pauta um pouco sensível, mas eu tomo cuidado em falar, porque meu pai já reclamou algumas vezes das coisas. Não exponha seu não, pai. não vou expor, né? Claro. Então, ele gemia... Alô? Eu já peguei ele... Alô? Brincadeira, papai. Mas é verdade. Aí, foi assim, meu pai e minha mãe, eles eram casados, né? Meu pai sempre foi muito religioso e a pessoa já sabe, né? A pessoa sente. Só que isso aí eu já falei, ele sentia... eu não consigo nem imaginar o quanto ele sofreu em ter que esconder isso de todo mundo, literalmente todo mundo. E algo que ele sentia que era muito forte dentro dele, né? E ele, por ser religioso, evangélico, eu cresci numa família cristã, então era muito forte isso. E aí, meus pais ficaram 15 anos juntos, né? Um bom motivo, assim, um motivo que ele me fala que eles ficaram juntos era por causa dos filhos, entendeu? E naquela época, meu pai sempre foi muito apegado aos filhos. Ele queria dar uma boa educação, uma boa vida, né, assim, para nós. Então, ele sabia que se terminasse com a minha mãe, né, acabaria que os filhos ficariam com ela, né? E tem toda uma questão, assim, que é mais difícil. Então, não foi fácil para ele. E eles ficaram bastante tempo juntos, só que chegou no momento ali, depois de 15 anos, que não deu mais, né, para eles continuarem. E também eles brigavam muito, né, meu pai e minha mãe. Então, isso eu tô contando por cima, né, gente? Claro. Mas acabava que não era aquela família, não tinha uma certa leveza, né, assim, Vocês família. percebiam isso? Muito, eu e meu irmão era... Vocês sabiam? Não, a gente não sabia. Do meu pai, não. Nessa época ainda não, quando eles estavam juntos. Mas, por exemplo, a gente ia para qualquer lugar, tinha uma discussão. Nunca tinha uma paz, nunca era tão gostoso. Era bom, claro que tinha momentos felizes, né? Mas a gente viveu nessa pressão, sabe? Entre eles Era mais dois. tensão do que... Era uma tensão demais. Então, acabou que eu e meu irmão, a gente escutava algumas vezes, que agora vai terminar, que não vai estar isso, só que acabava que não terminava. Então a gente, sabe quando entra no nosso subconsciente de que em algum momento não vai ter mais meu pai e minha mãe juntos, e talvez eu queria, não é que eu queria, mas eu queria menos briga, sabe? É muito ruim viver num meio com... Eu vivi nesse ambiente também, assim, quando eu era criança. É muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Então, eu queria isso, que eles não ficassem... Porque na nossa cabeça, meu pai e minha mãe juntos não dá certo. Então, separa pra gente viver sem essas brigas. Eu implorava, eu falava, separa. Então eu não também. tive Assim, aquela... Sério que vocês querem que a gente separe? Sim! A gente não quer mais briga, também aconteceu separa. isso comigo. Nossa, e eu tinha o quê? Foi a vida toda, né? E aí, quando eu completei 11 anos de idade, meus pais se separaram. Não, 12 anos. 12 anos de idade. Meus pais se separaram. E aí, né, meu pai seguiu a vida dele. Aí, eu passei 1 ano morando com a minha mãe. E aí, no outro ano seguinte, eu fui morar com meu pai. Né? Eu quis morar com ele. E aí, eu já podia escolher com quem eu iria ficar e tal. E aí, foi nesse ano que meu pai se assumiu pra mim. Que ele sentou
E aí conversou e falou, ó, papai, eu tinha 13 anos de idade. E ele falou, papai é homoafetivo, né? Ele usou essa expressão, até hoje eu lembro, né? O papai é homoafetivo, eu gosto de tal pessoa, que ele tava com o ex dele na época. Eu gosto dele, e ele é uma pessoa muito boa, o papai tá feliz. Então, assim, eu vi que ele tava feliz e eu achei lindo, sabe? Eu não tinha preconceito algum em relação a Você isso. entendeu? Super, na hora. E na hora eu achei incrível pra mim, tipo, que legal, que diferente ter um pai gay, sabe? Acho legal, tipo... Que tudo, vou falar pra todo mundo agora que eu tenho um pai gay. Que orgulho! Mas não podia, né? Mas na época eu Você gostava. ficou feliz por ele, Eu tá fiquei feliz. muito feliz que meu pai tá bem, entendeu? Deve Ele ter sido um conseguiu. alívio pra ele, né? Essa conversa. Nossa, super, super alívio. Acho que foi mais alívio quando meu irmão aceitou, né? Que Quando... já era mais velho. o meu irmão era 2 anos mais velho que eu, né? E aí... Você é mais novo também, né? E eu tenho mais novinho, mas ele era bem nenenzinho nessa Bem, época. E aí, aí foi quando eu entendi, eu sempre tive uma relação muito incrível com meu pai, de contar tudo pra ele, tudo que acontecia, porque meu pai não era aquela pessoa que me privava de fazer as coisas, né? Eu falei, pai, posso sair pra tal lugar? Ele deixava, mas não é que ele não se importa. Ele falou assim, pode, filha, mas toma cuidado, tal, isso. Aí aconteceu uma coisa com algum amiguinho meu, pai, eu fiz isso, eu contava, ele, filha, tá tudo bem, olha só, deixa eu te ensinar em relação... Aí ele me ensinava e me aconselhava, então eu me sentia bem. Não te proibia. Isso, não te era... ensinava. Porque tinha pessoas que eu contava as coisas,